E também um aprendizado muito grande, somou muito na minha vida comercial, no meu jeito de trabalhar, no meu jeito de fazer negócio. De tratar os amigos. Você sabe, porque você também foi do ramo de veículos e sabe que é uma escola muito forte. Bem-vindos, mais um Café com o Rimon, esse programa que nós estamos gravando aqui com um convidado especialíssimo, o Jorge Romanos. Mas antes de eu apresentar o Jorginho e passar a palavra para ele, eu quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Esse programa ele é apoiado pela Marketing Feel, do meu amigo Heron, e do meu amigo Júnior, da Foriven, que cuida do som, e o Heron cuida da imagem e a edição. E o Grupo Mediata, que apoia e faz um trabalho aqui de prestigiar os nossos convidados, que são empresários, empreendedores, formadores de opinião, que podem trazer para você que está começando sua trajetória, sua jornada no mundo empresarial, ideias, experiências. E quero aqui passar a palavra para o Jorge, que é, além de meu primo, é um amigo que nós temos muito prazer aqui de receber. Jó, você tem vários apelidos, Jorge. A gente conhece você, Jorginho, Jó, Júnior. É isso aí. Eu posso chamar você de... Do que você quiser, Ramon. Vou chamar você de Jorginho, porque sempre chamei você de Jorginho, então vai ser Jorginho. Bem-vindo, Jorginho. Obrigado, irmão. Bom dia. Bom dia primeiro para você, especial. Obrigado, agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui, muito honrado. Cumprimentar todos aqueles seus seguidores, aqueles telespectadores que assistem o seu café. Eu sou um deles. Às vezes passa em branco, acabo não assistindo. Depende do convidado, depende do humor do Rimon. Também. Mas não, você não preciso falar. Dizer aqui que é uma alegria muito grande, como o Rimon falou. Somos primos, tenho, e desde a época do meu pai, com seu pai, um carinho muito grande pela sua casa. Obrigado. Considero você, teu irmão, Beto, tua irmã que está longe, e tua mãe como se fosse extensão da minha casa. Fora isso, a gente tem as questões aqui. Além de você ser meu primo, irmão, amigo, também ajuda a gente a sobreviver com alguma consultoria aqui, que a gente sempre... Nós já fizemos um trabalho para vocês. A gente sempre pede, vira e mexe, eu estou... usando as meninas para o serviço, usando, que eu digo, contratando. E também elas nos atendem com muita atenção, são competentes e fazem o serviço sempre a nosso contento. Quero agradecer e aqui reforçar o agradecimento do convite de estar aqui. Com certeza, é um grande prazer. O Jorginho, ele tem uma trajetória muito assim de empreendedorismo. Ele é de Suzano, ele é filho de Suzano, de uma família, né, a família do Jorge Romanos e da Teresa Abud Romanos, que eu tenho um carinho muito especial. E você começou, Jorge, como empresário do ramo de revenda de automóveis, né? Estou enganado? Na verdade, irmão, se a gente voltar um pouquinho mais, eu comecei a trabalhar como a função real minha, office boy, na Argemil, na Armazéns Gerais Mirambava, que era lá em cima na estrada Portal do Honda, em cima da Formline. Trabalhei lá 2 anos, quando eu tinha 14, 15 anos, eu fiquei lá. E uma experiência que somou muito para mim, eu aprendi muito, andava de ônibus,
E foi muito bonito esse aprendizado. Tinha, em período de férias, trabalhado em loja aqui no centro, né? Quando eu tinha 12, 13, também office boy. E foi assim, mais comercialmente falando, eu iniciei com a loja de carro. Nós abrimos a loja em final de 94, que era ali na esquina de onde era o Banco Real, na Praça dos Expedicionários. Mais uns anos, 4 ou 5 anos depois, mudamos ali para a Curva, que é onde hoje Não, a curva da praça. Eu saí da esquina, fui para a curva da praça. Verdade. Que hoje é onde é a Contabyte do Robinho, sim, e as lojinhas ali de suplemento. Você estava na esquina, depois passou para aí curva, fiquei lá quase 5 anos, quando foi 2003, eu fui para onde é a Ultrafarma, né? Ficamos lá até 2008, quando nós encerramos as atividades. E também um aprendizado muito grande, somou muito na minha vida comercial, no meu jeito de trabalhar, no meu jeito de fazer negócio. Tratar os amigos. Você sabe, porque você também foi do ramo de veículos e sabe que é uma escola muito forte. A gente trabalhando com honestidade, a gente trabalhando em prol daquele que vem procurar e atender bem aquele nosso cliente, é sempre um aprendizado. E a porta aberta, né, irmão? Você sabe que tem o comércio lá com a porta aberta, você recebe de tudo um pouco. E foi muito bom para mim. E aí, em final de 2007, meio de 2007, quando o Estevão assumiu o mandato de deputado, meu pai já tinha falecido, ele me pediu para trabalhar com ele. Deixei a loja com o Néder, meu irmão, ficou aí 8, 9 meses com a loja, depois nós encerramos. E aí eu segui a carreira. Antes de a gente entrar nessa nova fase, sim, você é formado em Direito. Eu fiz faculdade de Direito na Universidade de Brás Cubas, sou bacharel, não tirei a OAB, não tive competência para fazer a prova, mas graças a Deus tenho lá, sou formado em Direito e claro, a gente aprende, mas eu na minha parte empresarial e na minha parte comercial e profissional, eu infelizmente não utilizo o direito, mas também é um grande bagagem, aprendizado. Né? Ele trouxe uma bagagem boa, muito grande. Que a área é onde você vai muito utilizar grande. Bem. É isso aí. Ô Jó, se a gente falar um pouquinho do Jorge Romano, o seu pai, eu tive o prazer, assim, a honra de conviver um pouco com ele, né? Um pouco não, muito, né, irmão? Bastante, mas você pegou bastante coisa do seu pai. Você absorveu muita coisa. Irmão, foi além de pai, além de amigo, além de tudo, foi para mim quem me ensinou quase tudo. E sigo as diretrizes dos ensinamentos dele. Uma pena a gente ter convivido, não vou dizer pouco, porque eu tive a honra de conviver com ele 30 anos, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha 30 anos, mas me ensinou muito e faz uma falta até hoje, né? Fazem 20 anos, fez esse ano 2024, 20 anos que ele faleceu. E se eu falar para você que no início era todo dia, mas hoje difícil você passar 2, 3 dias e não ter alguma recordação, uma lembrança, ou alguém citar, e é muito bonito e gratificante isso. Eu acho isso daí mantém vivo um pouco dentro da gente ou em pensamento a figura dele, né?
Falando um pouco do Jorge Romanos pai, ele foi um homem, e aí eu estou dando minha opinião pelo que eu conheci e convivi com ele. É um homem benfeitor, ele trabalhou muito por Suzano, bastante, numa época que a gente, imagine só, nós estamos falando de uma época que não tinha internet, não tinha as facilidades que o dia de hoje nós temos, Nem né, de celular, tecnologia, nem celular. Eu lembro muito, isso é uma imagem que fica muito, o seu Jorge atendia todo mundo, isso é inédito. Hoje as pessoas, você liga, eles não atendem o telefone, pede para mandar mensagem. O seu Jorge tinha o escritório dele, ele atendia a todos. Então, ele tinha uma empatia com as pessoas que era fora do comum. As pessoas gostavam dele, apesar de alguns achar que ele era assim, muito ansioso. Então, às vezes, ele falava o reto, o direto. Olhando no olho, ele falava o que tinha que ser feito. Então, isso, às vezes, também incomodava algumas pessoas, mas, no fundo, as pessoas, depois que processava, davam razão. E essa é a imagem que fica do Jorge Romanos. Então, ele é uma pessoa que cumpria com a palavra. Para um político. Ele era como você disse e bem disse, é uma pessoa do bem. Sim. Procurava fazer o bem sempre. E era uma pessoa, apesar de dura, não de tratamento, né, irmão? Na verdade, o caráter, né, dele fazia dele uma pessoa mais dura, mas era uma pessoa que sempre, como você disse, atendia todos. Eu brincava até com o próprio Estevão que meu pai tinha o dom de agregar, tinha o dom de criar situações favoráveis àquele que estava junto com ele, e tinha o dom de negociar. Sim. Né, irmão? O cara que vinha, o apoiador, às vezes, o cara pedia 10. Chegava, pedia 10. Meu pai, com muito jeito lá, oferecia 2, 3. O cara, depois de meia hora de conversa, saía com os 2, 3 contentes, sorrindo, alegre. Eu falava, até brincava com o Estevão, olha, você via como era naquela época? Tudo bem, são épocas diferentes e perfis diferentes, mas eu não chego aos pés dele, porque o cara vinha me pedir 10, levava 20 e saía chateado. Então, isso daí também foi uma... Então, o Jorge Romanos, ele tinha uma relação com o deputado Estevão, que a gente vai falar um pouco também do Estevão, porque não dá para desassociar o Estevão do Jorge Romanos. Os dois tinham uma relação que transcendia a amizade, a irmandade e tal. Então, o Jorge sempre cuidou das campanhas e das coisas que o Estevão precisava. O Estevão, ele foi, falando um pouco também, abrindo já um pouco o assunto do Estevão, o Estevão começou como vereador em Suzano, né, Jó? É isso aí. Depois ele foi prefeito. Foi vereador, prefeito, deputado federal, voltou para a prefeitura. Deputado estadual, voltou para a prefeitura. Depois, mais 4 mandatos seguidos de deputado estadual. Ele foi vereador, um mandato de vereador, 4 vezes prefeito de Suzano, 5 mandatos de deputado estadual e 1 mandato de federal. É isso aí. Fora ainda aqueles cargos que ele foi nomeado, que foi como subprefeito de Guaianazes. Foi um período muito importante também na vida dele. E agora, no final, que ele era do Conselho do FUMEF. O Conselho do FUMEF é formado por 3 pessoas hoje. E comandado pelo Kassab. Então ele também encerrou a vida pública dele muito bem. Legal.
a gente tem que exaltar realmente essa conexão que tinha o Jorge Romanos pai, com o deputado. Essa ligação forte, né? Que acabou... Que eu acabei herdando, né, irmão? Você acabou... na verdade, assim, não sei se ele não tinha saído, olhou para a direita, olhou para a esquerda, falou, tem que ser você. Eu não sei se a gente também adquiriu um pouco de experiência, maturidade, porque no começo foi duro, no começo era só pau. Mas é o que você falou, eu vim aqui preparado para uma homenagem, um tributo para o Estevão. Acabei sendo agraciado pela seu breve histórico aí com meu pai e meu. Mas o Estevão também foi muito importante na minha vida, é muito importante. Eu sinto ainda a presença muito forte dele. E a gente ficou praticamente 20 anos trabalhando com ele. E era um tratamento de pai para filho também. Então... Nessa fase, depois que você saiu do comércio de revenda de automóveis, você foi ser conselheiro... Eu era assessor, eu era o assessor direto. Não podia dizer para você... Você trabalhou diretamente no gabinete do... Sim, eu fui... ele assumiu o mandato em março de 2007, prontamente eu já fui para lá, fiquei com ele na Assembleia, esse período. Ele já assumiu o mandato sendo líder da bancada, já assumiu o mandato conhecendo todos como ele conhecia, e então a gente tinha bastante trabalho. E fora as questões políticas que ele sempre mantinha a ligação, o elo dele direto com Suzano, apesar de ter espaço em toda a região, principalmente a nossa região aqui do Alto Tietê, região metropolitana, mas onde ele fincava mesmo o pé e gostava de andar e caminhar era Suzano, né? Então a gente também colaborou bastante na parte de assessoria. E é como você disse, o Estevão era querido por todos também. Era uma pessoa assim que dificilmente você via, até adversários, não vou falar inimigos, porque política a gente tem adversários. Quem cria essa inimizade ou questão de tratamento mais hostil são sempre os outros. Porque ele era uma pessoa demais. Falava com tratava todos. bem, cumprimentava. E foi praticamente o que eu aprendi do meu pai, o que eu aprendi dele, graças a Deus. Demorei para aprender. Como eu te falei no começo, a gente era mais moleque, então arrumava confusão, arrumava briga, respondia errado para um, para outro, mas eu acho que no fim ele viu que eu demorei para assimilar, mas eu aprendi. A gente falar do Estevão dessa maneira me deixa, além de emocionado pela situação, também me faz recordar vários momentos, né? A gente em 20 anos passa tanta coisa, e não são só 20. Você sabe que eu nasci, já éramos quase vizinhos. Depois de alguns anos, eu ainda jovem, meu pai mudou para uma casa, parede com a casa do Estevão. A gente chegou até brincar de falar, vamos fazer um portãozinho de uma casa para outra, porque a casa dele tinha piscina, a minha não. E a gente ia usar a piscina dele sempre lá. Então é uma vida de relacionamento, não é só a questão política, não é só a questão profissional. Essa questão de pai e filho realmente aconteceu. E você veja, ele assumiu o mandato em março de 83 de deputado federal e eu não tinha 10 anos de idade. E eu fui para Brasília na posse dele. Foi muito legal. Você lembra desse período? Lembro disso. Eu lembro pouca coisa, irmão, de anos atrás. Assim, da minha infância ou pré-adolescência, eu não lembro de muita coisa. Mas eu lembro marcou muito a minha ida para Brasília. Fui com meu pai. E eu lembro da Viviane, esposa dele, no meio de tantas esposas, no meio de tanta gente lá, são 513, já eram 513 deputados, tanta gente importante.
o repórter do Jornal Nacional pegou ela para entrevistar. Foi um negócio legal no Jornal Nacional, não foi SPTV, não foi... Ela saiu no Jornal Nacional do Dia da Paz. Então ele realmente ele era virado para a lua, como a gente dizia, né? Então sempre dava certo tudo. Assim, falando um pouco, não conheço tanto o Estevão como você, porque você conviveu diretamente com ele. Mas ele teve uma longa trajetória política, 50 anos. 50 praticamente 52 anos de carreira, né, irmão? E desses 52, ele praticamente, que eu me lembre, eu vou até recordar aqui para você, mas se eu não me engano, foram 2 anos de hiato entre uma função e outra. Foram 2 anos. De resto, quando ele ia ficar mais 2 anos, ele saiu da prefeitura em 2004 e foi candidato a deputado estadual em 2006. Quando ele achou que ia descansar em 2005, dia 1º de janeiro, o Serra chamou ele para ser subprefeito em Guaianazes. Outro trabalho duríssimo. Uma região, você sabe, conhece Guaianazes, e assumir isso daí logo depois do mandato da Marta, que acabou com a cidade também, foi muito desafiador para ele. Então, quer dizer, ele sempre trabalhando, ele sempre dentro da competência dele, do relacionamento dele, das amizades dele dentro da política, ele nunca parou. Então, por isso que eu falo, uma pessoa intensa como ele, uma pessoa que a gente convivia diuturnamente, inclusive agora, nesse final que ele estava um pouco mais debilitado, faz muita falta e é o que eu falei para você, a gente sente a presença dele e eu acredito que vai ser assim, muitos aqui, essa vida nossa é assim, passageira, mas tem pessoas especiais que, quando a gente fala que ninguém é substituível, né, irmão, a gente tem que abrir algumas exceções. Na verdade, o que eu lembro do Estevão, assim, aí falando particularmente, e trazendo aqui também uma singela homenagem eu precisei de alguns favores, ajuda, e o Estevão estava sempre lá. Ele, como eu falei, como também o seu pai, ele era um servidor público no sentido pleno da palavra. Servidor público. Servidor público, a função dele é servir. E ele ajudava, servia, tinha prazer de atender. Então, é uma pessoa que, 52 anos de vida pública, nunca tirou férias assim, de falar, não, parei, não quero. Era uma coisa intensa. Trabalhou muito por Suzano. Suzano recebeu várias obras, né? Nossa, irmão, aqui se a gente for elencar tudo que o Estevão conquistou para a cidade, tudo que o Estevão fez para a cidade, básica, a gente vai cometer algum pecado de esquecer de alguma coisa. Mas foram tantas coisas assim que você, como no mandato como prefeito, tantas obras importantes, né? Começou lá atrás, no final dos anos 70, com a galeria na Armando Salles, o asfalto em 80% da cidade. Ele nunca foi... Prefeitos vêm, assumem um mandato, meio mandato, 2 mandatos, e querem falar de quilômetros, 1000 quilômetros de asfalto, milhares de alguma coisa. Não dá nem para chegar num engraxo, sapato do que o Estevão fez em termos de vias públicas, asfalto. O viaduto Max Pfeffer, na época ainda que ele era prefeito, o parque Max Pfeffer, ele era prefeito, o velório, o estádio municipal, os bairros com acessibilidade, luz, esgoto, água, toda a parte aqui do Colorado. Colorado não existia, o Jardim Colorado, né? Então foi uma época assim... Eu falo e a gente, de boca cheia, Suzano era uma e Suzano passou a ser outra depois das mãos dele. Até assim, são coisas que as pessoas com o tempo vão
esquecendo, né, do que foi feito. Por isso que eu falo, irmão, a gente tem que ter, e depois nós vamos falar hoje do deputado que eu trabalho, mas o deputado que eu trabalho, o pai dele foi prefeito, 5 mandatos em Bragança. E ele fez um memorial do pai. E semanalmente ele põe crianças das escolas municipais para visitar o memorial. Por quê? As crianças, o jovem, hoje a pessoa que tem, se você contar que ele saiu da prefeitura no último mandato como prefeito, em 2004, põe mais 4 anos, então pessoa que tem 20, 25 anos, até alguns mais, porque você com 5, 6 anos de idade, 10 anos de idade, você não vai ver nada sobre política. Então eu arrisco a dizer, pessoas com 30, 35 anos para menos, não têm a menor ideia do que foi o Estevão, do que foi o Estevão para Suzano, do que foi o Estevão para a nossa região. Podem ter se politizado um pouco e visto o pouco de benefício que ele trouxe nos últimos 10, 15 anos, que foi grande. Poupa-tempo, Bom Prato, já como deputado, essas conquistas para Suzano foram diretas dele, né? Várias vicinais de Suzano tiveram melhorias, asfalto, o alteamento do SP-031 lá na Índio Tibiriçá, que deixou... A Ipelândia ficava ilhada quando chovia. É verdade. Hoje a Ipelândia é um bairro normal. Você pega... Eu demorei muito tempo para voltar lá, pegar a estrada. E eu peguei a estrada... Pô, é uma estrada com movimento. Tem carros que passam lá. É inimaginável que ela ficava 2, 3 meses fechada na época da chuva. Porque aí subia ali, né, ficava 2 dias, às vezes, ficava um mês sem usar, irmão. E quem estava do outro lado lá na Ipelândia, ou dava a volta lá pro Palmeiras. Então, era uma questão... E entre outras tantos benefícios que ele trouxe. Então, seria muito importante a gente... estudar, pensar numa situação dessa, de um espaço, de um memorial Estevão Galvão, de um instituto Estevão Galvão, sim, que mantenha viva, né, a memória para mim, com todo respeito aos que passaram depois, com todo respeito não tenho aos que estão aí, mas com certeza não vai ter outra figura do tamanho do Estevão Galvão em Suzano. Sim, arrisco a dizer que é na região? Sim, na região, para mim, ele regionalmente foi o maior político do Alto Tietê. Sim. Ainda é o maior político do Alto Tietê. E para mim vai continuar sendo, por séculos aí, o maior político do Alto Tietê. Você não encontra aqui na região alguém... não só com a bagagem política, mas com esse currículo, né? Quem foi aqui 4 vezes prefeito, 6 vezes deputado, fora isso, assumiu subprefeitura. Tínhamos aqui boas pessoas, pessoa do gabarito do Estevão, era muito bom, o seu Valdemar, pai do Valdemar Costa Neto, Valdemar Costa Filho, que foi prefeito de Mogi, vários mandatos, foi secretário do Maluf na prefeitura de São Paulo, e também está aí, olha. E o Boy hoje é uma figura importante da política. E você vai para Mogi, as pessoas não lembram do Valdemar, não falam dele, e para mim também foi o melhor prefeito de Mogi. Né? Então a gente... eu acho que a nossa memória, né? Quando a gente fala, olha, o povo tem memória curta, esquece, porque na hora do voto, né? Mas o povo tem memória curta em todos os sentidos, porque vai esquecendo, vai ficando perdido no tempo e no espaço quando você não tem essa maneira de recordação, diferente do que a gente faz com os nossos parentes. Seu pai faleceu o quê? Tem 1 ano e 2 anos agora. Então, quer dizer, a gente sempre lembra, o meu pai 20, e a gente lembra de alguma maneira, homenageia de alguma maneira, procura sempre estar ali presente em algum espaço dele, ou que ele criou, ou alguma coisa que ele ensinou, a gente procura levar da maneira que ele ensinou.
E o político não. O político às vezes ele tem essa complicada situação de passa um tempo, o pessoal esquece. Eu tenho certeza que, assim, pela trajetória e as amizades, o trabalho que o Estevão fez por Suzano, eu tenho certeza que a memória dele vai continuar assim. Ele foi um político marcante, né? E não tem como desvincular ele da história de Suzano, como o seu pai também trabalhou, como muitos outros, né? E os que estão aqui estão fazendo também o trabalho deles e tudo mais, vai ficar a marca. Suzano, afinal de contas, é maior que todos, né? A cidade, É isso aí, bem colocado. Suzano, né? É uma cidade hoje importante, e fica aí a sugestão, né, Jó? Claro, de repente, né, irmão? A gente fala aqui, eu realmente não pensei, falei de momento, porque eu lembrei do que está sendo feito lá em Bragança. Mas é importante esse trabalho para uma pessoa do tamanho do Estevão. Sim, eu acho que, assim, como eu te disse, sem desmerecer, sem faltar com respeito com nenhum outro político, temos bons políticos na região, na nossa cidade, mas jamais, eu acho que jamais alguém vai chegar perto do que ele foi. Perto, não é nem, olha, é muito distante a diferença de todos que estão aí para ele. Né? Com todo respeito, não é desconsiderando ninguém, mas não dá para comparar. E eu acho muito legal e bacana da sua parte a gente tá aqui nesse café, que a gente sempre assiste, viu, irmão? Obrigado. Já tá. Quantos cafés você fez nesse Nós estamos período aí? Com uma meta agora, Jó, de bater os 50 esse ano. Então, você já está chegando no 50º café em 24, E esse café é especial. E eu fico contente de você estar aqui fazendo questão de fazer essa homenagem. A gente veio aqui para prestar essa homenagem, esse tributo ao Estevão, né? E acabamos também falando do meu pai. Sim. E é isso aí, eu agradeço muito. São duas. Na verdade, realmente, como você falou, eu quis prestigiar o deputado Estevão, que eu tenho um respeito muito grande, a família também, todos. Seu pai, que, como falei no início, eu não sei se você sabe, mas contando um pouquinho aqui, e aí fazendo um testemunho agora de coração, quando eu cheguei do Líbano, eu morei no Líbano, quando cheguei eu tinha 18 anos. E o seu pai, eu lembro que ele me chamou um dia lá, falou, olha, o que você quer fazer? Você veio para o Brasil, você não vai ficar aí perdido, porque aqui você tem vários caminhos aí, vários jeitos de ou ser alguém ou ser ninguém. Eu falei, tio, eu quero trabalhar, quero sair do Líbano em tempos de guerra. Seu pai falou, então tá bom, você quer trabalhar? Sim, então tá bom. Vou ajudar vocês. Vocês, eu digo eu e meu pai, porque meu pai também estava aqui. E aí, seu pai articulou, conversou, do jeito que eu sempre falei, ele me ajudou financeiramente, moralmente, usando o networking dele. E aí eu estou falando de uma pessoa que, assim, não tinha obrigação nenhuma. E ele ajudou. Chamou as pessoas assim que podem me ajudar também e falou, olha, eu gostaria que você ajudasse essa pessoa. E a pessoa nos ajudou. Então, tudo começou lá atrás, Jó. Eu não sei se você sabe disso, acho que você não lembra, ou seu pai não deve ter falado isso,
Mas seu pai, pra você ter uma ideia, o primeiro carro que nós tivemos, seu pai que comprou. Um golzinho. Um Gol. Eu lembro do Um Gol azul. azul. Ar. Ar. E depois ele falou assim, bom, já que você quer trabalhar, você não vai trabalhar de Gol, você tem que comprar uma Kombi. Vende a Kombi, vende o Gol, compra a Kombi. Falei, tio, mas como que eu vou sair para namorar de Kombi? Falei, se vira, você... Cara, como você falou, a gente era jovem, a gente não tinha muita noção das coisas. Verdade. Então ele falou, não, vende o Gol e vai de Kombi. Eu namorava de Kombi. Então são essas coisas que a gente precisa realmente passar essas histórias adiante, e por isso que o café também, como falei no começo, ele serve para deixar isso registrado. Eu fiz questão desse café ser gravado em homenagem ao Jorge Romanos, pai, ao deputado Estevão, porque é aonde a gente tem que ter gratidão. Gratidão pelas pessoas que nos ajudaram. O próprio Estevão dizia, né, irmão, meu pai também, que a gratidão é a maior virtude de um homem, é a gratidão. Ser humano, é verdade. E o pior perfil é aquela pessoa ingrata. Ô Jó, isso tudo que a gente está falando, lembrando das pessoas e tal, e demonstrando nossa gratidão, são os valores que a gente adquiriu vendo nossos pais dentro de casa. E uma pessoa que eu tenho também muito respeito, e eu não posso deixar de falar e demonstrar aqui o tanto que eu gosto, é da sua mãe, Dona Teresa. Eu sempre chamei a sua mãe Dona Teresa. Ela fala, mas por que você me chama Dona Teresa? Eu falei, o que eu vou chamar? Tia? Tia, eu chamo quem é mais velho, mas a senhora é muito jovem, eu não posso chamar. Olha lá, irmão, você também... Não estou exagerando, estou falando de 30 anos atrás. É. E aí eu também tenho muito respeito pela Dona Teresa, sua mãe, que também, quando eu cheguei no Brasil, me acolheu de uma forma... Ela tem amizade com a minha mãe, mas a forma como ela me ajudou... Você lembra que eu dei aula para os seus irmãos? Você lembra que eu dava aula para o Félix? Caramba, irmão. Será que é por isso que ele repetiu de ano, então? Não, acho que se eu não tivesse dado aula para o Félix, ele ia repetir várias vezes. Mas olha, isso tudo que a gente está falando aqui é muito bacana. É bom a gente cultivar demonstrar esse tipo de sentimento e colocar em prática, né, irmão? Também é recíproco. Eu tenho um carinho muito grande pela sua mãe. Eu chamo ela de tia, porque ela, na verdade, eu considerava tanto seu pai um irmão do meu pai e a sua mãe casada com o irmão do meu pai. Então, e hoje tá aí as três... Eu falo das três viúvas porque a tia Futim, né, do tio Mussa, a minha mãe e a sua mãe hoje, elas formam esse time de... Será que eu iria conseguir gravar um café com as três? Ah, Deus me livre, irmão. Você não tem paciência. Mas é isso aí. Então, fica aqui nossa homenagem a todas essas pessoas que fazem parte. É importante, às vezes a gente está prolongando um pouco aqui, mas é para deixar realmente aqui registrado o nosso respeito, o nosso carinho, nossa gratidão, porque quem não tem memória, quem não tem história, não tem perspectiva de uma vida futura. Hoje nós somos pais, né? O Jó é pai de família, eu também. Eu quero até aqui pedir licença para você, além de mandar um beijo para minha mãe, dizer que eu amo muito ela, também mandar um beijo para minha esposa Carla, para minhas filhas a Laura e a Maria, né? Carla, você é guerreira, então um beijo para você também, para as filhas do Jó, né? Laurinha e a Maria, que são adoráveis. E vamos passar aqui, Jó, eu quero saber hoje, atualmente, o que você está fazendo? Irmão,
Quando o Estevão decidiu que não seria mais candidato, foi junho, julho de 2022, ele tinha recém-descoberto o tumor, tinha feito a cirurgia com muito sucesso, limpado, mas como ele iria fazer um tratamento preventivo e tudo, ele resolveu não ser candidato. E para mim foi de uma hombridade gigante, porque o cara que está na cadeira, o cara que tem mandato, o cara que está no poder, tem a vaidade de continuar. E ele abriu mão, despiu dessa vaidade e falou, olha, eu não vou sair. E a gente é o nosso maior companheiro do Estevão de assembleia e de história na casa, parceiro de liderança, parceiro de secretaria quando o Estevão foi secretário, era o deputado Edmir Chedi. De Bragança. Bragança Paulista. E a escola, muito igual, muito, sabe, trata bem as pessoas, se preocupa com a região principalmente, ele faz um trabalho maravilhoso na região Bragantina e o Circuito das Águas. E na época ele estava sem chefe de gabinete. Ele chegou, Estevão, já que você não vai sair, você tem como me emprestar o Jorginho para trabalhar comigo? Não esperamos o fim do mandato. O Estevão terminou o mandato em março de 23, mas quando foi em agosto de 22 eu já tinha ido trabalhar com o Edmir. Né? Coordenei o gabinete dele, coordenei parte da campanha de 22 dele a deputado, graças a Deus uma campanha vitoriosa. O pai dele era prefeito em Bragança, faleceu no mandato em 2022, ele perdeu o pai, que para mim, em termos de personalidade e perfil, era muito parecido com o Estevão, Dr. Jesus. Mas é o que eu te falei, lá tem um memorial, tem coisa que a gente vai estudar. E ele foi você já conhece alguém, irmão, que foi 7 vezes prefeito? Eu não conheço. Não é difícil, não. Eu não conheço, irmão. E ele foi 7 vezes prefeito. 5 vezes de Bragança, 2 vezes Serra Negra. E o Edmir estava no 8º mandato de deputado, né? E agora ele decidiu que ia levar o legado do pai adiante e resolveu ser candidato a prefeito em Bragança. Então eu vim. Na próxima eleição. Nesta, agora de 24. Sim. E como eu estava na coordenação do gabinete dele na Assembleia, ele me chamou e pediu para que eu fosse ajudá-lo em Bragança. Então, de 3 semanas para cá, praticamente, eu tenho ficado também diariamente lá, ajudando e começando a coordenar os trabalhos lá de campanha. E se Deus quiser também vai ser mais uma batalha dura tal, mas se Deus quiser vitoriosa, né, irmão? Legal. Então eu tô com o deputado Edmir Chedi. O deputado Edmir Chedi recebeu o apoio do Estevão na eleição de 22. O Edmir teve em Suzano, teve os votos aqui na região que ele nunca teve. Eles tinham aquele respeito mútuo. O Estevão nunca entrou na região dele, ele nunca entrou aqui. Mas em 22 acabamos tendo voto em Poá, Mogi, Ferraz, Itaquá, Suzano e algumas cidades do Vale que o Estevão trabalhava, que herdou para o Edmir. E hoje ele está lá como candidato a prefeito e a cidade gosta muito da família, apoia muito a família. Você sabe, a família Chedi é uma família tradicional de Bragança, vem lá do Bragantino, vem das empresas de ônibus da região e com certeza vai agora continuar o legado do pai sendo prefeito lá de Bragança. Então eu tô lá, mas sem abandonar, né, irmão, minhas raízes, sem abandonar. Suzano para mim tudo, quase tudo. Tenho acompanhado também o quadro, o cenário político aqui. Tivemos aí, você sabe que eu fui candidato em 2020, por uma questão de grupo, de tal, não tinha como mais voltar atrás, acabei saindo, mas sabendo que era uma disputa difícil contra um prefeito que tinha feito um bom primeiro mandato. E o Rodrigo, nosso prefeito, eu tenho que dar aqui também
as minhas considerações positivas, porque foi um bom prefeito, fez muita coisa pela cidade, a cidade realmente estava defasada em algumas melhorias e ele andou muito bem com isso. E eu espero que agora o próximo continue no ritmo que o Rodrigo estava fazendo. E espero ainda ver Suzano bem melhor, bem mais avançada, bem mais pujante do que é hoje. Já é uma cidade, podemos 320, 330 mil habitantes, a segunda cidade da região do Alto Tietê. Então eu tenho certeza que vai ser. Respeito os candidatos que estão aí, todos eu conheço, todos eu tenho certo nível de relacionamento, sei da probabilidade maior do Pedro Ishi ligado ao grupo do Rodrigo, sei também da qualidade da Gerice, esposa do prefeito da academia, como eu sei também do Valmir, que é o atual vice-prefeito, também, se eu não me engano, é candidato a prefeito, né? Então são bons quadros, a Suzano tem bons quadros, bons candidatos a vereador, espero que a Câmara também, que a população vote corretamente e faça uma boa Câmara de Vereadores com qualidade, e é isso que eu desejo, porque a gente quer ver, independente de ideologia ou direcionamento político, a gente sempre quer ver a cidade melhor, a nossa cidade, a cidade que a gente tem aqui, a nossa família, minha mãe, meus irmãos, os nossos ganha-pão saem muito, né, daqui de Suzano, então não tem como a gente não querer o bem para a cidade. Quero muito bem de Suzano, quero muito que Suzano continue avançando, como avançou nos 40 anos do Estevão, né? Com certeza. Isso mostra realmente que você é uma pessoa generosa, você deu aqui um testemunho para o Rodrigo Axuxi, que é o nosso prefeito, aí vai completar 8 anos à frente. E nós que moramos em Suzano, temos Suzano como nossa casa, a gente percebe que ele sim fez um baita de um esforço, ele manteve, né, e melhorou muitas coisas em Suzano, mas a gente sabe que também não para, né, Jô? A demanda não acaba, é isso aí. Então, ele sempre tem alguma coisa para se fazer. Emergência, de importante. Então, você pensar a cidade daqui 10 anos, 20 anos. Por mais que você faça pela saúde, a saúde vai estar sempre precisando de alguma coisa. Com certeza. Por mais que você asfalte, vão ter sempre bairros e ruas e regiões que vão precisar do asfalto. Sim. Por mais que você faça. E manter tudo isso com um pouco de controle. Sim. Porque Suzano fugiu do controle num período, e num período curto, vamos dizer assim, 8 anos de administração descontrolada, não vou dizer ruim ou boa, mas foi uma administração descontrolada que levamos aí 8, 10, 12, 15 para começar a entrar no trilho. Para trazer de volta no trilho. Você entendeu? Porque era dívidas, era defasagem em arrecadação, era tudo isso, e nós conseguimos encaixar. Você foi secretário municipal da Fazenda num período complicado, né, João? Pegamos a cidade nesse período. Eu lembro que eu ia conversar com você às vezes, você falava, meu objetivo é acertar as contas do município. E eu via você lá trabalhando, você apareceu pouco, mas você deixou as contas. Foram 4 anos, irmão, isso também. A gente tem que colocar. Foram 4 anos de muito aprendizado. Vários amigos, pessoas que a gente tem contato até hoje. E assim, eu aprendi bastante sendo secretário. Fui secretário de Finanças, ajudei em outras áreas na época dessa administração do Paulo Tokuzumi, meu amigo, gosto muito dele, mas realmente foi um prefeito que pegou uma época ruim. Né? Então o povo, no imediatismo de obras e de benfeitorias para a cidade, não pudemos atender. Sim. Então o povo fica chateado. Mas o Rodrigo atendeu.
Sim. E atendeu muito, porque no período que precisava ter feito economia e sanar as dívidas, fizemos isso. Você fez isso. Porque mesmo. podia ter, se entregasse para ele do jeito que nós tínhamos pego, com certeza ele não ia fazer um bom mandato. Vocês tiveram responsabilidade e deixar o caminho iniciado. É isso aí. E eu espero que Suzano continue crescendo. Com certeza. Bom, antes de encerrar, eu quero novamente aqui dizer que esse café, ele fugiu um pouco do tradicional cafés que eu gravo. Eu vejo muito, viu, irmão? Você gravar só com empreendedorismo, com empresários, e eu peço desculpa aqui para o seu público, né? Da gente falar muito de sentimento, de família, da pessoa do Estevão, mas era o mote, né? A gente veio aqui para homenagear ele. Eu, na verdade, eu queria fazer uma homenagem ao deputado, ao seu pai, e eu não tive como associar você a essas duas figuras públicas, políticas. Então, e a gente tem que prestigiar, Jó, porque hoje eu sou reconhecido como o cara do networking, né? O cara, nossa, o Rimão tem relacionamento aqui, ali e tal. Eu tenho muito relacionamento que eu crio e tal. E eu lembro da pessoa que mais me inspirou para fazer networking, seu pai. Eu acabei de falar, seu pai tinha porta aberta. Você quer um networking mais forte do que isso? E ele nem sabe o que é networking. Sempre dizia, né? Isso daí, irmão. Seu pai nem sabe o que é networking, mas ele fazia o relacionamento. Então a gente tem que prestigiar, tem que realmente homenagear. Esse café, eu saio dele aqui antes de finalizar ele, saio com uma satisfação, assim, um sentimento de muita alegria, que você nos atendeu prontamente. O Jó estava em Bragança, daqui ele sai para voltar, ele está no meio de uma campanha e ele nos atendeu. Eu te agradeço muito, muito obrigado. Nossa, irmão, sem palavras. Eu que agradeço o seu convite, agradeço a sua lembrança em intenção de realizar um café com o Rimão em homenagem ao Estevão, homenageando meu pai, falando da minha pessoa, da minha vida. E uma honra muito grande estar aqui em Suzano, que eu também tenho dificuldade agora de estar presente em Suzano. Quero também aqui deixar meu sentimento para todos, de aqueles que eu não vejo, aproveitar o seu canal para cumprimentar meus amigos, pessoal que a gente sempre tinha uma boa relação, mas em breve eu vou estar mais presente. Agora não tem como, porque também estou lá. Agradecer você, agradecer o programa, agradecer toda a sua equipe, agradecer o Heron. Obrigado, Heron, pela edição, por tudo aí. E deixar o meu abraço a todos, né? E falar que eu estou aqui à disposição, irmão. Pronto, eu estou sempre. Quando a gente está com pessoas que a gente gosta, a gente não mede muito. Às vezes eu hesito em um ou outro convite, porque são pessoas que a gente não tem muita afeição. Verdade. Mas muito saúde, obrigado, irmão. Obrigado a você. Saúde a todos. E até a próxima.